Deus do céu. Deus olhou para a terra, o diabo está lá sentado na pedra, lá chorando. Ai, não aguento mais. O diabo chorava de molhar a roupa, o bichinho, tadinho. Jesus, Deus falou assim, não consigo entender. Chorou todo desse indivíduo. Deus achou que tinha que descer e trocar uma prosa, né? O diabo, Deus desceu. Fazendo, Senhor, eu não aguento mais. Eu já não aguento mais desse povo. Eu já não aguento mais de chorando. O que foi esse povo? Tudo sou eu, me culpam de tudo. É o mal do crente. O insucesso dele, ele quer cobrar Deus. O cara não sai para lavar, não, o cara não sai para vender uma bala. O cara dorme 10 horas, acorda meio-dia. Chama para um biscate, o cara não vai. Chama para uma obra, o cara não vai. Ah, mas já pregaram para ele que Deus é aquele que vai dar o melhor emprego para ele. Não precisa nem trabalhar, fica em casa que todo mês, né, eu boto o teu salário. Se for assim, tu bota nessa fita aí que eu vou ficar na minha. Esforça-te, que eu te ajudarei. Tem bom ânimo? Faz por onde? Aí eu te ajudo. É palavra minha? De quem essas palavras? De Deus. De Deus. Esforça-te. Tem bom ânimo. Olha só. Pô, mas eu me esforcei muito. Mas teve ânimo. Fez por onde? Vai receber? Foi limpo, está dando fruto? Ótimo. Foi limpo, está dando fruto? Vai ser cortado, velho. Papai vai te mandar passar o machado na tua raiz, porque quando você é cortado pela raiz, você não cresce mais. Bíblia é legalidade, Bíblia é felicidade, Bíblia é cumprimento da palavra de Deus na minha e na sua vida. Não é historinha, não é conversinha fiada, é isso que nós estamos vendo aí. É legalidade de Deus. Ele dizendo, ó, faz a tua parte, eu quero fazer a minha. Ó, o melhor do melhor eu tenho para você. Ele não está dizendo que ele vai te dar, ele está dizendo assim, o melhor do melhor eu tenho para você, mas você tem que se esforçar, ter bom ânimo e ainda tem que fazer por onde. Aí o melhor do melhor é teu. Ok? Deus tem que ter o melhor para a gente. Amém. Eu falei sobre dons, ministério, dons e ministério. Presta bem atenção. Todas as pessoas creram no Senhor Jesus e se arrependeram. Lógico. Crer, tem que bater um arrependimentozinho, pelo menos pequenininho que for. É? Tem pessoas que se arrepiam, volta frio, né? Aquelas coisas todas. Vamos lá. Todas as pessoas que creram no Senhor Jesus se arrependeram e foram batizadas. Tem o Espírito Santo habitando no seu interior como resultado dessa habitação. Existem algumas consequências na vida do cristão. Deus não vem morar dentro de você para ficar quieto, inerte. Ele vai operar em você através de você para crescimento e edificação. Através de mim, através de você. Quero. Não quero. Quero. Esforça, tem bom, faz por onde? Opa. Vou repetir para entender. Todas as pessoas que creram no Senhor Jesus se arrependeram. Ótimo. E foram batizados. Tem o Espírito Santo habitando no seu interior. Olha, nós temos isso. Glória a Deus. No seu interior, no nosso interior. Como resultado dessa habitação. Presta bem atenção. Existem algumas consequências na vida do cristão. Deus não vem morar dentro de você para ficar já passou tudo, gente? Amém? Amém? Quieto! Inerte, ele vai operar em você através de você para crescimento, edificação de quem? Dele ou seu?
faz o quê? Ó, vou carregar um pouquinho a Ariane no colo, para ela não ficar bicudinha. Gilson viu também que eu carreguei a Ariane, agora tem que carregar o Gilson também, que o Gilson não ficar com sono. Ó, Ariane, deixa eu falar, não, já carreguei a Ariane, carreguei o Gilson, agora eu vou carregar o Fred também para ele não ficar triste. Eu já carreguei, agora eu vou carregar também meu Sérgio Vanildo. Ô, não é isso não, Charles. É você e você. Quer que Deus te use? Faz a vontade dele. Quer ser ferramenta? Permite ser usado por ele. Ele já está dizendo aqui, ó. É somente nós. Deus tem um supremo propósito. Misericórdia, Jesus. Deus tem um supremo propósito de nos fazer semelhante a seu Filho Jesus. Semelhante em caráter, em poder e tudo que ele produz em nós. É através de seu Espírito. Amém. É aquele que nos foi dado. Já está contigo e comigo. Ou não? Com certeza. E olha só a autonomia que ele quer nos dar. Quer que eu repita? Para a gente absorver mais? Deus tem um supremo propósito. Lembra que eu falei do melhor do melhor? Isso eu estou falando só uma primeira parte. Deus tem um supremo propósito de nos fazer semelhante a seu Filho Jesus. Semelhante em caráter. Imagina o meu caráter igual ao do chefe. Vou tirar a manta, né? Não posso não. Tem que ser humilde. Muito obrigado. Muito obrigado, meu Deus. Porque, né, de ter esse caráter do teu filho. Eita, agora não passa no caráter, não. Aí tem um montão de crente bobinho aí, né? Aí vamos lá, caráter. Eita. E em poder. Sai. Está curado. Está libertado. Está transformado. Está edificado. Em caráter, em poder. E tudo que ele produz em nós através do seu Espírito. Meu Deus, é muito forte. Muito forte, muito forte, muito forte. Aí tem mais. O Espírito que habita em mim e em você nos faz produzir o quê? Frutos. Frutos. Tem mais. Frutos. Frutos. Ótimo. O Espírito que habita em nós faz nos produzir fruto. Fruto do quê? Do Espírito. Espírito. O criado dela está virado. Crê no Senhor Jesus. Será salvo tu e O tua criado casa. dela está emborcado. Volta. Levanta. Dá a segunda pegadinha aqui. O Espírito que habita em nós nos faz produzir fruto do Espírito para o caráter e se manifestar. O que eu falei? Vou dar aqui, ó. Fruto do Espírito para o caráter, manifestar os dons do Espírito para o poder. Deus é quem opera tudo em todos. Através do quê? O Espírito. Do Espírito. Esse Espírito é de Jesus ou é de Deus? De Deus. Deus. Não tem nada a ver Jesus aqui. Espírito de Deus. Porque Jesus quando subiu, pô, pastor, mas como Jesus quando subiu, mas Senhor, vai nos deixar órfão? Não, eu vou vos mandar um consolador. Ele já falou. Se fosse o Espírito dele, ele falou, eu vou mandar meu Espírito. Não, o Espírito do meu Pai, que é esse hoje. Isso nós já carregamos. E nós não estamos fazendo caso disso. E a autonomia que nós estamos só por carregar o Espírito. Vou descer mais. Da mesma forma que existem muitos enganos quanto ao batismo nas águas e batismo no Espírito Santo, também existem muitos enganos quanto aos dons do Espírito Santo. Mas, bispo, por quê? Nelson trouxe uma coisa tão gostosa agora, essa advertência. Por quê? Porque a Bíblia diz que não é de se admirar que o próprio Satanás se torne anjo de Luz. e o espírito dele é espírito. Enganador. Não, repetir. Não é de se admirar que o próprio Satanás se torne anjo de luz. E os seus anjos em ministros.
Por isso agora essa advertência é ministro de Deus. O próprio Satanás, anjo de luz, né? Por isso essa advertência. Da mesma forma existe, vamos lá, dois enganos principais. Quem poderia dizer que dois enganos principais seriam esses? Pode falar à vontade, nós estamos aqui para aprender. Dois enganos principais. Que sentido, bispo? Vou repetir aqui. Da mesma forma que existem muitos enganos quanto ao batismo, certo? Nas águas e batismo no Espírito Santo. Também existem muitos enganos quanto aos dons do Espírito Santo. Línguas. Dois enganos principais. Línguas. Vou ler aqui. Vamos ver se é língua. Sem importar só com a formação do caráter e rejeitar os dons. Errado. Vou repetir aqui. Sem importar só com a formação do caráter e rejeitar os dons. Está certo ou está errado? Tá errado? Só se preocupar com o caráter. Errado. Vamos lá. Por não conhecer, não compreender ou por medo de perder o controle, as pessoas evitam, né? Desaconselham e em alguns lugares até condenam a manifestação dos dons. Sabe onde eu condeno a manifestação dos dons? Dom de língua. É para o ímpio ou para o crente? O crente. Tem certeza? Vou descer. Se preocupo só com a formação do caráter das pessoas e com a palavra, não dando espaço para operações do Espírito. Vamos lá. Vou trazer agora a coisinha para vocês. Nossa missionária irmã Ariane está sendo usada aqui em língua. Porque a pessoa quando fala em língua, aprendam isso. Ela edifica só a própria pessoa. Não está edificando ninguém, a não ser a própria pessoa a si mesma. É ela. Só ela. Aprendam isso, só ela. A papai labalhando, só ela, mais a ninguém. Línguas estranhas. Agora ela está falando, aleluia, profecia, o que for. Ela vai falar, o pastor Ivanildo vai interpretar o que ela está dizendo. Aí é para todos. Se eu estiver lendo a palavra, acontece muito isso, é um erro. A palavra está superior a ela, ela tem que ficar quietinha. Agora quando for para a igreja, aí sim, aí ela fala, o outro vai interpretar. E assim em diante, não vai mudar. Depois eu vou falar nesse negócio de língua aqui para vocês entenderem. Tá? Por não conhecer, se preocupe. Muitas vezes, quando o Espírito Santo se manifesta na vida das pessoas, trazendo dons, em uma reunião, pode haver alguma confusão devido à imaturidade das pessoas. Imaturidade das pessoas, tudo bem. Mas isso não significa que devemos impedi-lo de operar, simplesmente para que tudo fique organizado. Devemos ter o quê? Naturalidade para permitir a operação do Espírito Santo sem cair, sem extremos exagerados. Muitos livros, ao invés de esclarecer, complicam mais ainda o assunto dizendo coisas como: foi mover só para a época dos apóstolos. Só aconteceu porque a igreja ainda estava em formação. O Espírito precisou agir porque os obreiros eram poucos e não havia transporte eficiente. E algumas não posicionam, mas tratam de maneira vulgar o assunto. Se o Espírito agiu somente naquela época, hoje a igreja caminha pelo poder dos
Dos homens? Do espírito. Do espírito. Do espírito. Algumas, né? E algumas pelo poder dos homens. Sabe qual é que eu estou falando? Que a Bíblia vai dizer que o homem tem capacidade de transformar a verdade em mentira. Hoje é para os homens, mas a gente sabe que é do Espírito. Precisamos ter o quê? Precisamos ter cuidado de filtrar, né? Se preocupar só com os dons é negligenciar a formação do caráter. Se o seu caráter é bom, os seus dons é bom. Por isso que da parte de Deus não tem dom ruim. Outros se baseiam somente na experiência espiritual, sem muito discernimento, base bíblica, e acabam tendendo ao misticismo. Se preocupam tanto em profetizar, falar em língua e milagres, e muitas vezes acabam entrando em heresia. A formação do caráter das pessoas é quase desprezada e, como consequência disso, vemos pessoas se cansando por profecia, separando por profetas, problemas tratados de maneira errada, etc. Agora, Deus dá o Espírito independente do caráter, para que pelo Espírito o caráter seja formado. Aí eu peso alguma coisa que a gente vai vendo e observando e me preocupo muito. Está aqui, ó. Devemos buscar equilíbrio entre dons e caráter. Devemos buscar equilíbrios entre dons e caráter. Nós precisamos dos dons, mas aliado ao caráter. Caráter. Presta bem atenção, vocês agora vão entender. Pães ázimos são feitos com trigo, água e óleo. Tem igreja que não, tem que fazer nosso próprio pão. Isso. Eu vou falar para você da maneira que eu penso. Ótimo. São feitos com trigo, água e óleo. Ótimo. Se colocou muita água, fica muito duro. E se colocar muito óleo, fica quebradiço. Água, palavra, óleo, espírito. A igreja que Deus quer levantar é uma igreja que tem o quê? O equilíbrio entre a palavra e o espírito. Age nos dons com poder, mas é amparado pela palavra. Não adianta, vai terminar nela, gente. Pela palavra. Pela palavra. Não adianta unção sem caráter. Não adianta. Não adianta caráter sem unção. Não adianta. Não adianta. Um e carne anda Juntos. junto. Tira uma da carne ou a carne da unha. Se não doer, tu me fala que eu tiro da minha. Você vive Bíblia, você não vive Bíblia. Você pratica a Bíblia, você não pratica a Bíblia. Você obedece a Bíblia ou não obedece a Bíblia. Você exerce, aí é contigo, eu não quero saber. Aí é contigo. Aí é você e ele naquele dia lá no Supremo Tribunal. Não vai dar conta? Com Não certeza. fez por quê? Aí eu volto de novo no fruto. Vem cá, tá dando fruto por causa de quê? Qual desculpa? Não, mas você já foi limpo. Eu já te limpei. Eu te limpei para dar fruto. Se eu não te limpasse, eu até aceitava a tua desculpa. Mas você já está limpo. Tu vai dizer agora, ah, mas me limpou demais. Não, eu te limpei para tu dar fruto. E por que tu não dá fruto?
Estou esperando a resposta de vocês. Eu estou perguntando de novo e ninguém ainda respondeu. Mas eu vou perguntar. Por que a gente não dá fruto depois de estar limpo? E o culpado foi uma rosa, foi uma azunhete. Por isso que eu não estou dando fruto aí. Fora. E se é pouco para você, o culpado também foi a Mariane também. Não está deixando eu dar fruto? Está me atrapalhando? Pô? Não dá fruto porque não quer fazer, não quer se deixar levar pelo Espírito Santo. Não quer obedecer a palavra. Acha que já sabe tudo? Se você não obedeceu a palavra, você não dá. Quando você não obedece a palavra, como é que você não obedece e vai me dizer que está ligado na videira? Não tá. A videira está onde? Lá em cima, mas ela também está aqui. Palavra. Espírito e vida. Como é que você tem sentido, mas se você não está ligado na palavra? Se você não estiver ligado na palavra, você não está ligado na videira. Ou eu estou falando besteira? A Maria não está aqui. Aqui. Realmente não está aqui, não, mas está aqui, ó. Tu quer melhor? E o Espírito dele está onde? Segunda palavra. Dentro de mim e dentro de você. É. Tudo bem. E agora? Qual a desculpa de ter não fruto? Porque agora eu já provei que já foi limpo. Ah, mas eu não estou ligado na videira porque a videira subiu. Não, mas ele está aqui, a videira está aqui, ó. A palavra. E te já limpou. E te deu mais. O Espírito está dentro de você. E agora? Qual a tua desculpa agora? Ele para você não dar fruto. Tua raiz não está na areia, não está plantada. Não, eu quero ouvir alguma coisa. Quando você não obedece, você não dá fruto, você não consegue dar fruto se você não obedecer, né? Quer que eu volte? Quer que eu volte aqui na palavra? Se as minhas palavras tiveres em vós, em mim, e minha palavra estiver em vós, pedirás o que quiseres, me será feito. Eu tenho que estar ligado à palavra. Está falando que se a minha palavra estiver em vós, né? Se a minha palavra estiver, né? Está falando da videira ou está falando da palavra agora? Palavra. Eu tenho que estar envolvido com a palavra. Eu tenho que estar praticando a palavra. Volta lá em João rapidinho. João 15, né? Se as minhas palavras estiverem em vós. Peraí, vou voltar rápido. 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Jesus falando dele através da palavra. Videira está aqui. São minhas palavras. Está aqui. Se as minhas palavras estiverem em vós, né? É isso? Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Isso é muito forte. Palavra. E além disso, o Espírito Santo está em nós. Deixando a gente virado no samuca, né? A gente consegue, igual pipoca na banha quente. Mas vamos lá. Consequência da habitação do Espírito. Como consequência do Espírito de Deus habitando em nós? O fruto do Espírito, vamos lá. Está relacionado com a obra do Espírito de imprimir em nós o caráter de Cristo, nos conduzindo a uma vida em santidade, sendo transformada de glória em glória na imagem de Jesus Cristo. 2 Coríntios 3,18. Porque se você tem uma coisa você e você usa incorretamente, vai te fazer mal. Por isso é a consequência do Espírito Santo. 2 Coríntios 3,18. 3:18. Isso. 3:18. Pode ler. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Agora vamos lá. Mas o que pode me trazer consequência?
é aquilo que está habitando em você e você usar de maneira contrária que a própria palavra requer de mim e de você. Vai trazer consequência a você. Não a palavra e nem a videira. Lembra que eu falei? Se você não dá fruto, você corre o risco de ser cortado. Mas o Espírito está dentro de você. Mesmo sendo cortado? Não. Você corre porque aquilo aqui, ó, consequência da habitação do Espírito. É a mesma coisa que você tomar um remédio desaconselhado por médico, ele vai te fazer mal, não vai? Sim. Ao Espírito, mas ele habita em mim, mas ele habita em mim, mas eu tenho que dar, eu tenho que ser usado segundo a palavra de Deus. Quando eu faço ao contrário, você vai me fazer mal. É por isso que está dizendo aqui, ó, consequência da habitação do Espírito Santo. Está relacionado com a obra do Espírito, de imprimir em nós o caráter de Cristo, nos conduzindo a uma vida em santidade, sendo transformado de glória em glória, na imagem de Jesus Cristo, porque é 3 Coríntios 8. Aí vem aqui, ó. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a felicidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Mas esse mesmo Espírito que habita em mim, mas isso que tem que gerar em mim não gera. Então vai o quê? O que vai gerar em mim? Consequência. Cobrança. Lembra que eu falei? Eu já estou limpo. Então eu tenho que dar fruto. E meu fruto tem que ser permanente. E além de ser um fruto permanente, ele tem que ser um fruto bom. Como é que o Espírito habita em mim, mas eu não me enquadro? Olha bem. Mas o fruto do Espírito é raiva, rancor, desonestidade, impiedade. Não. Não, mas eu tenho o Espírito em mim. Olha, isso é fruto. É o contrário do que a Bíblia está pedindo que seja. E a Bíblia vai dizer também que nós somos templo do Espírito Santo. Se eu sou templo do Espírito Santo, o dom do fruto do Espírito Santo é o que? O fruto do Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito Santo é Amor. amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, felicidade, mansidão, domínio próprio. Quantas essas coisas não há lei. Ué, como é que o Espírito habita em mim se meus sintomas é o contrário do que a Bíblia diz? Não vai me fazer mal? É igual você tomar um remédio que não seja o remédio apropriado dado pelo médico. Por isso que a gente bota assim, é para dar aquele impacto para a pessoa entender. Mas se o Espírito está dentro da pessoa, tem que dar esses frutos aí, bicho. E se ela não dá? Quem vai passar mal? É o Espírito Santo? É a videira? Ou sou eu a vara? Mas ela pode ter o Espírito Santo e não dar esses frutos? Pode. Permanente? Não, ela não vai dar. Agora, o Espírito Santo é o Espírito Santo. Se depender de mim, o que ela pesou aqui? Caráter e dom, não foi? Vou voltar lá em cima. Vou voltar aqui no primeiro. Aqui, ó. Se o Espírito Santo agiu somente... É esse aqui mesmo. Não, eu vou pular aqui, aqui embaixo. Devemos buscar equilíbrio entre dons e caráter. Nós precisamos dos dons aliados ao caráter. Dons tem que estar aliados ao caráter. Como está balanceado. Tá? O caráter. Lembra? Vou descer aqui, ó. Devemos buscar equilíbrio entre dons e caráter. Nós precisamos dos dons, mas aliado ao caráter. Precisamos dos dois sim, mas aliado ao caráter. Pois asmo, né? Vamos lá. São feitos com trigo, água e óleo. Presta bem atenção. Água, palavra. Óleo, Espírito. Igreja que Deus quer levantar é uma igreja que tem equilíbrio entre a palavra e o Espírito. Ponto. Age nos dons com poder, mais amparado pela palavra. Não adianta unção sem caráter. Não adianta caráter sem unção. Por isso, se for o contrário, é por
Por isso que está dizendo aqui, ó. Consequências. Traz consequências. Mas só traz a mim e a você. A mim e a você. Eu parei aonde? A manifestação do Espírito, né? Está relacionada com a obra do Espírito, se manifestar, senhores, revelar, mostrar em nós o poder de Deus. Aí então encontramos dons ministeriais. Dons, como função, atividade no corpo, Romanos 12, 4, 8. Como carisma ou virtude, o charisma, tanto faz, 1 Coríntios 12, 6, 11. Ministério, como consequência dos dons, 1 Coríntios 12, 28. Como ministério principais no corpo, Efésios 4, 11 e 13. Olha, eu acho que todos nós, dizer todos, sem exceção de pessoas, Jesus me aceitou um dia, me preparou para isso hoje, como Jesus se separou a cada um de vocês, né? Separou, Jesus aceitou, não é isso? Sim. Ele está dizendo lá que não foi nós, foi ele que nos aceitou, nos preparou para isso. Voltando lá de novo. 16 de João 15. Não escolheste vós a mim, mas eu me escolhi a vós e vos nomeei. Ele primeiro nos escolheu, agora vou nomear aquele que eu escolhi. Escolheu o Gilson, ele escolheu. Agora vou nomear o Gilson. Vou nomear o Gilson aqui, vou nomear o Gilson. Isso é a minha raciocínio. Vou nomear o Gilson auxiliar de trabalho. Vou nomear a Rosinete, a missionária. Vou nomear o Ramos em diácono. E assim foi. Mas eu nomeei para que vai, nomeou. Escolheu, nomeou, agora falou assim, vai. Vai! E deixe fruto. Amém, Jesus. Primeira parte, fruto. Que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis a meu Pai, Ele vos conceda. Agora eu vou voltar um pouquinho. Vou voltar a voar. Relógio malvado, hein? Relógio malvado. Estou voltando. Agora que ficou bom. É. Toda vara que em mim que não dá fruto, tira e limpa. Não está dando fruto? Vai lá, tira. Pô, mas o significado, qual é o significado de tirar?